Em nome da luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas, Cristo, o menino Salvador. Amém. Meu querido irmão em Cristo, durante 4 anos eu tive a oportunidade de ser pastor na congregação São Lucas, na cidade de Parobé, no Rio Grande do Sul. E esta congregação ela fica mais ou menos a 40 quilômetros da cidade de Gramado, uma cidade famosa que está entre um dos mais procurados pontos turísticos do nosso país. E principalmente nesta época natalina, um grande destaque na cidade de Gramado que atrai muitas pessoas para ir até lá é o chamado Natal Luz. Um evento onde o brilho das luzes ressalta a mensagem natalina que a cidade quer passar. E pelo fato de estar lá perto, mais de uma vez eu pude prestigiar o Natal Luz. E eu digo que realmente, de fato, é um grande espetáculo muito bonito e que vale a pena ser visitado. Mas nessa semana, estudando os textos bíblicos deste culto, principalmente o texto da nossa mensagem de hoje, ao olhar com cuidado para cada um dos versículos do Evangelho de João, me chamou muito a atenção o versículo 9. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. E logo me veio à mente o que realmente significava esta luz, e eu comparei com aquele Natal Luz que eu tive a oportunidade de visitar. Mas a pergunta que fica é: que luz seria esta que vem sendo destacada nas nossas vidas, nos nossos natais, ultimamente? Se nós olharmos aqui para a nossa cidade de Sorriso, nós vamos ver o quanto a nossa cidade está linda com toda esta decoração natalina. Mas o que de fato significam estas luzes espalhadas pelas nossas praças e avenidas da cidade? Nós sabemos que essas luzes tratam da beleza e da exuberância que usa, através da iluminação de cenários e artistas, algo especial para chamar a atenção para um espetáculo. E isto acaba nos levando a uma outra reflexão. Quão importante é a luz hoje em dia? Tem muitos que sabem que antigamente não havia energia elétrica. A luz era precária, era para poucos. Já hoje nós temos luz em abundância. É difícil hoje em dia um lar que ainda não tenha luz. Mas ainda assim, apesar de tudo isso, apesar das praças, avenidas, casas iluminadas, ainda nos falta o sentido da verdadeira luz. Mas a verdadeira luz está aí, e ela é anunciada a nós pela mensagem do Natal. A Bíblia nos mostra o que de fato é um verdadeiro Natal Luz. A palavra luz ela é usada também para designar conhecimento nas mais diferentes áreas do saber. Nós costumamos dizer que quando uma pessoa teve uma excelente ideia, nós então usamos a expressão: essa pessoa teve uma luz. Nos últimos anos, a sabedoria se multiplicou muito, mas isto nem sempre é um sinônimo de felicidade, porque na medida em que a ciência avança, cresce também o temor diante dos poderes que os homens têm nas suas mãos. E fica uma indagação no ar. Será que na ciência nós vamos encontrar a verdadeira luz para o nosso mundo? Nós sabemos que o mundo, mesmo com todo o avanço científico, é um mundo que continua em trevas. Mais especificamente, nas trevas do pecado. E a Bíblia, ela aponta para o tempo do fim como tempos difíceis que encontraremos, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, diz Paulo em 2 Timóteo. Este egoísmo pecaminoso ele perturba todas as áreas da vida humana e é fonte de muitos males. Estas são as trevas a respeito das quais nos escreve o profeta Isaías. Pois uma vida que está separada de Deus, por mais sábia que ela seja, por mais rica que ela seja, continua sendo uma vida em trevas, uma vida na escravidão de Satanás, uma vida rumo à eterna condenação. E destas trevas do pecado, somente um pode nos dar a verdadeira luz, que é Cristo, o menino que nasceu na noite de Natal. E é isso que o profeta nos anuncia quando ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ele se referia a Cristo.
ele se referia à luz que é o próprio menino que nasceu na noite de Belém. E este Salvador ele foi anunciado há 750 anos antes mesmo do seu nascimento. O profeta Isaías disse: Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emanuel. E esta garantia do nascimento do Filho único de Deus, ela foi reafirmada depois, quando Paulo também escreve: Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E a gente ainda pode somar a isso uma passagem do evangelista Lucas, quando no capítulo 2 ele diz: Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Palavras estas do Cântico de Simeão. A Bíblia, então, ela nos recheia de informações preciosas sobre a luz do mundo que é o nosso Salvador. Ela nos revela o quando e o onde o Filho de Deus nasceu e veio ao mundo. Nós sabemos que há 2 milênios atrás, na região da Judéia, na cidade de Belém, numa humilde, pobre estrebaria, ali, na humilhação, nasceu da Virgem Maria o nosso Salvador. Ele passou a ser cuidado por esta mulher escolhida por Deus. Ele passou a ser cuidado pelo homem que foi o seu pai adotivo, José, marido de Maria. Nós sabemos que os anjos anunciaram o nascimento nos campos de Belém e proclamaram aos pastores: Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Porque hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. E esses anjos voaram pelos céus cantando: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nós sabemos que magos indagaram em Jerusalém para encontrar o Rei dos Reis. Onde está o menino que nasceu para ser o Rei dos Judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. E nós sabemos nas páginas dessa mesma Bíblia que nos conta tudo isso sobre o Natal, que 30 anos mais tarde, por ocasião do batismo de Jesus, ouve-se uma voz do céu que diz: Tu és o meu filho querido que me dás muita alegria. Nós vemos João Batista anunciando conforme relata o próprio João. Ele não era luz, mas ele veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e que ilumina todas as pessoas. E ainda no mesmo Evangelho de João, o apóstolo afirma a respeito de Cristo: A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. E Jesus, falando a respeito de si mesmo, diz: Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E por causa de tudo isso, por causa dessa grande luz que brilha sobre nós, nós confessamos no 2º artigo da fé cristã, conforme está registrado lá no nosso livro de Concórdia: Eu creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, que me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e me salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. E ele não fez isso com ouro ou com prata, mas ele fez isso com o seu santo e precioso sangue, a sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e que eu viva submisso a ele em seu reino e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. E isto é certamente verdade. Nós não falamos de um simples amor de Deus para com a humanidade, mas nós falamos do amor salvador de fazer o seu Filho se tornar um homem como nós. Nós falamos do nascer no mais humilde dos cenários para se tornar o nosso Redentor.
O menino Jesus que celebramos neste culto, o menino que nasceu como verdadeiro homem, mas nunca esquecendo que também era verdadeiro Deus, este menino se tornou nosso irmão na carne. Ele assumiu ser o substituto de toda a humanidade. Ele aceitou nascer para cumprir a lei de Deus no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todos nós. Ele aceitou sofrer e morrer na cruz e assim pagar pelos pecados de todos nós. Um inocente que foi entregue pelos pecadores. Essa foi a forma que Deus resolveu nos reconciliar com Ele. E o apóstolo João, ele descreve este amor assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, esse já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele também diz, quando ele escreve aos Coríntios, Deus ele não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus ele nos mandou entregar esta mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, nós estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Vejam quão preciosa é esta salvação. E esta preciosa salvação do menino que nasceu naquela humilde estrebaria, daquele menino que cresceu e se tornou o mestre dos mestres. Deus hoje nos oferece este menino e essa vitória por meio da sua palavra e dos seus santos sacramentos. Pela palavra da lei, o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento. O Espírito Santo nos mostra o quanto nós temos ofendido a Deus em pensamentos, palavras, ações. Ele nos mostra o mal que a gente faz e o bem que a gente deixa de fazer. E a lei de Deus condena. A lei, ela leva a pessoa a exclamar da mesma forma como o rei Davi: meu Deus, e agora de onde me virá o socorro? Porque Deus nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. Mas Jesus, ele veio para transformar isso. E ele trouxe com ele uma mensagem muito maior. A verdadeira luz do Natal é saber que estamos sendo iluminados por essa verdade e por essa mensagem maior. Uma luz de amor sobre nós. Uma luz que precisa ser vivida na comunhão entre os irmãos na fé. E essa luz maior é o seu santo evangelho. É pelo evangelho que Jesus chama o pecador desesperado de volta a ele e diz: os teus pecados estão perdoados. É pelo evangelho que o próprio Espírito Santo gera a fé, nos liberta da escravidão de Satanás, nos concede paz, nos torna mais uma vez em filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. E todo pecador que arrependido confia no perdão de Cristo tem a palavra de Deus, a palavra onde o Senhor nos oferece o completo perdão dos pecados, a vida em comunhão com Ele e a garantia da eterna salvação. O Espírito Santo continua vindo a nós fazer habitação em nosso coração. O Espírito Santo vem para nos conservar e nos manter firmes nessa fé, para nos guiar, para nos dar forças para uma vida santificada. E a pessoa então que consegue permitir que o Espírito Santo age em seu coração, a pessoa que se apega à palavra de Deus, ela tem uma luz verdadeira brilhando em si. Mas para isso, é preciso seguir a recomendação de Paulo, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. É assim, meu amado irmão, que a pessoa cresce na fé, no amor a Deus e no amor ao próximo. E é neste amor, nesta luz, que nós temos a esperança também da vida eterna. E a mensagem do Natal, a mensagem que está focada em Cristo, é para nos mostrar que o Filho de Deus é a centralidade de toda a humanidade.
O Filho de Deus tem em si a verdadeira luz. Os apóstolos, eles afirmaram a respeito de Jesus e de sua pregação: a salvação ela só pode ser conseguida por meio dele, não há outro. Não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos como um meio pelo qual nós possamos ser salvos. Nós vemos os apóstolos dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. É como dizem as Escrituras Sagradas: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. E lembro também aqui o lema da minha formatura no Seminário Concórdia em 2009. E esse lema serve para todos nós com base nisso aqui. Nós não anunciamos a nós mesmos, mas anunciamos Cristo, o nosso Senhor. Nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que é para você, povo de Deus, mas é principalmente uma mensagem para aquele que ainda não faz parte do povo do Senhor. Uma mensagem que para os judeus era uma ofensa. Para aqueles que nunca ouvido falar no Messias era loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, seja judeu, seja não judeu, seja cristão, seja não cristão, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que mostra que quem me segue não andará nas trevas. Eu sou aquele que vai mostrar exatamente o contrário. Quem estiver comigo terá luz da vida. Mas infelizmente nós sabemos que muitos rejeitam esta luz. Muitos continuam amando as trevas. Jesus diz, e é assim que o julgamento é feito: Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque gostam de fazer o que é mau. E em breve, o mesmo menino Salvador que celebramos neste culto de Natal, em breve este menino, o menino que cresceu, que viveu, que sofreu e morreu por nós, o menino que ressuscitou, o menino que subiu aos céus, este menino vai voltar. Ele voltará agora em glória para julgar os vivos e os mortos. Será o grande dia da restauração, onde o Filho de Deus virá a nós uma segunda vez. E neste dia, o menino da manjedoura, ele nos lembra que ele criará o novo céu e a nova terra para todos aqueles que nele confiaram. Mas os incrédulos, os impenitentes, esses não vão para o céu. Esses vão ser lançados no lago de fogo para sofrimento eterno. Por isso, meu amado irmão, lembre que neste Natal ainda é o tempo da graça. Jesus ainda conserva o céu e a terra a fim de que a sua palavra seja proclamada ao mundo para a salvação de todo aquele que nele crê. Vejam o que o apóstolo João nos diz. Vejam como é grande o seu amor do Pai por nós, como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor ele é tão grande que nós somos chamados de filhos de Deus e somos de fato os seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois ele não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, nós sabemos isto: quando Cristo aparecer, nós ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E esta é a verdadeira luz do Natal. Este é o verdadeiro sentido. O menino que nasceu na noite em Belém veio para brilhar neste mundo de trevas e nos mostrar o caminho da salvação. Que todos nós possamos focar na mensagem do Natal, a mensagem de que Deus nos providenciou a salvação, porque assim nós comemoramos o Natal Luz, a luz de Cristo, que brilha sobre nós para sermos a luz do mundo. Que este menino Salvador que celebramos, Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nos firme nessa mensagem e guarde nossos corações e mentes. É pelo Salvador Jesus que nós agradecemos. Amém.